a culpa. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Quantas vezes nós sentimos culpa por alguma coisa? E nós temos muita dificuldade de assumir, de admitir quando nós sentimos culpa, porque admitir que nós sentimos culpa é basicamente o mesmo que admitir que nós erramos em relação a alguma coisa. E às vezes nós não queremos admitir a culpa por causa disso. Mas existe uma outra situação também. Às vezes, nós não estamos errados em relação a alguma coisa, mas mesmo assim, nós sentimos culpa. Muitas vezes, nós só temos uma opinião contrária em relação a outra parte, ou às vezes nós desejamos alguma coisa diferente em relação a outra parte, ou nós queremos seguir caminhos diferentes em relação a uma outra parte. E mesmo sem ter feito nada de errado, nós sentimos culpa. O que é importante nós entendermos neste processo? Que nós devemos assumir e admitir a nossa culpa, porque quando nós assumimos que sentimos culpa, então nós nos tornamos fortes, nós nos fortalecemos. Negar a culpa e reprimir a culpa nos enfraquece, mas quando nós conseguimos admitir aquela culpa que sentimos, então nós nos sentimos fortes e podemos seguir em frente. O Bert Hellinger tem uma frase que ele sempre diz assim: você quer ser feliz? Você quer seguir o seu caminho? Quer alcançar a felicidade? Então, coloca a culpa debaixo do braço e segue, porque muito dificilmente você vai conseguir atingir a felicidade sem sentir nenhuma culpa, porque nós nos sentimos culpados. Isso acontece muitas vezes, quando um relacionamento acaba, quando às vezes a gente rompe no trabalho, quando o namoro termina, quando o casamento não deu mais certo, ou acontece muito também na relação entre pais e filhos. Às vezes o filho cresceu e ele precisa ir para a vida, ele precisa seguir o caminho dele, e os pais ficam ali embargando, querendo segurar os filhos para eles, e aquele filho, quando ele olha para aquela situação internamente, ele começa a sentir uma culpa muito profunda, porque os pais deram muito para ele, se sacrificaram, fez muitas coisas, e ele sente culpa, porque ele não sente que ele recebe essa bênção, essa liberação para ele ir. Então ele começa a se sentir culpado em relação a isso. Mas mesmo ele se sentindo culpado, o que ele precisa fazer é assumir essa culpa que ele sente e seguir a vida e construir a história dele e seguir o caminho dele que ele precisa seguir, porque a única coisa que os filhos não podem fazer é ficar agarrado aos pais pelo resto da vida, porque isso não vai fazer com que eles cresçam, nem com que eles evoluam, por mais difícil que isso seja. Agora, uma coisa muito importante de a gente aprender neste tema relacionado à culpa, algo que nós não devemos fazer é assumir a culpa do outro. Quando nós assumimos a culpa se colocando no lugar de uma outra pessoa, isso me enfraquece. E isso também enfraquece o outro. Porque quando eu assumo a culpa que é minha, e eu coloco ela debaixo do braço e sigo, então eu posso fazer algo de bom com isso. Mas, se eu assumir a culpa que é de uma outra pessoa, eu enfraqueço essa pessoa e também me enfraqueço, porque eu não posso fazer nada de bom com isso. E enfraqueço essa pessoa, sobretudo porque eu não vou permitir que ela faça nada de bom com aquela culpa que pertence a ela. Então, cada um que fique com a sua culpa e siga o seu caminho. E assim a vida segue, nesses altos e baixos que a gente vai atravessando. E quanto mais compreensão nós temos sobre essas coisas, quanto mais consciência nós tomamos, mais leve nós vamos ficando e vamos ficando mais em paz para que nós possamos seguir a vida. Bom, este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe ou deixe nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!